Hoje, eu estava conversando com o Renato e dizendo para ele: hoje eu vou fazer uma pregação um pouco diferente. Ela vai ser quase que um ensino. Ainda que nós sempre aprendemos, quando nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, quando nós viemos na igreja, mas tem palavras que muitas vezes elas são ministradas aos nossos corações. E a palavra de hoje, talvez, ela vai ser mais um ensino para as nossas vidas. Ainda que o que vai ser falado é um básico. É algo que nós todos como cristãos deveríamos saber. Muitos de nós sabemos. Muitos de nós vamos simplesmente nos recordar de algo. E outros de nós vamos aprender um pouco mais. Mas eu creio que todos nós vamos ser recordados de coisas que nós devemos fazer como cristãos. A palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia ali. Atos 2, 42 ao 47. Antes de começar a pregação, lembrando a todos os nossos visitantes que nós temos hoje o nosso jantar aqui embaixo. E a presença é obrigatória. Por favor, não deixe. Nós temos um momento de comunhão ali embaixo. E para os que não são visitantes também, é obrigatório, viu? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações hoje, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra. Então, Espírito Santo, move os nossos corações para que nós tenhamos corações sensíveis para ouvir a Tua palavra. Que não sejam simplesmente as minhas palavras saindo, mas que seja Tu, Senhor, falando e tocando os nossos corações. Em nome de Jesus. Irmãos, o que nós acabamos de fazer aqui foi um ato de comunhão. Estamos de acordo? Amém? Um ato de comunhão. Mas o que é a comunhão? Nós acabamos de ler a palavra que diz que eles estavam unânimes em oração, que eles estavam em comunhão. A igreja, quando ela começou, eles estavam em união, em comunhão. Mas o que é comunhão? Podemos dizer que a comunhão é um momento entre amigos, quando estão em conversa. Podemos dizer que momento de comunhão é, por exemplo, um churrasco na casa do boss? Pode ser? Podemos considerar? Amém, boss? Mas se isso é considerado comunhão, então, qual a diferença entre eu fazer um churrasco na casa do boss e eu fazer um churrasco na casa de uma pessoa que não conhece a Jesus, aonde está rolando qualquer tipo de coisa, e eu estar lá no meio? Qual a diferença? O que é a comunhão? Comunhão pode ser o momento que nós vamos passar aqui embaixo? Mas qual a diferença entre o jantar que nós fazemos aqui e o jantar que é feito numa empresa, por exemplo, onde ninguém crê no Senhor? Um jantar de final de ano, nos finais de ano sempre tem esses jantares de empresa. O que é a comunhão? Me surgiu essa dúvida quando fui preparar a palavra, então eu fui procurar
para saber o que era comunhão. E a palavra original em grego, para a palavra comunhão, ela tem o mesmo significado quando Deus usa para dizer do relacionamento que Ele tem conosco. Então, eu entendo que o mesmo tipo de relacionamento eu devo de ter com meus irmãos, o mesmo tipo de relacionamento que o Senhor Jesus, ou que o Senhor, nosso Deus, Ele tem conosco. O mesmo trato. E foi pesquisando nisso que eu encontrei um artigo, porque não quero pegar o mérito para mim, de um pastor lá no Rio Grande do Sul. Viu? Vocês aí atrás? Rio Grande do Sul. Lá de Porto Alegre. Um artigo muito interessante. Então eu fui pesquisar um pouco a respeito do que são chamados mandamentos recíprocos. Alguém alguma vez escutou falar a respeito de mandamentos recíprocos? Mandamentos recíprocos, meus irmãos, pela própria palavra já diz que é algo que tem reciprocidade, ou seja, que tem que ter a ida e a volta da mesma maneira. E dentro desses mandamentos recíprocos, nós entendemos que tem 28 dentro da palavra do Senhor. E todos eles envolvem um relacionamento entre mínimo 2 pessoas, mas nesse caso nosso é mais do que 2 pessoas. Eles envolvem mais. Eles são ditos mais de 60 vezes no Novo Testamento, os mandamentos recíprocos. E todos esses mandamentos recíprocos, você vai começar a lembrar de algum deles agora. Eles dizem assim, uns aos outros. São coisas que que a Bíblia fala que nós devemos de fazer uns aos outros. Por exemplo, podemos começar pelo João 13:34. Eu não creio que nós vamos ter tempo para passar por todos eles hoje. Se faltar muito, nós vamos continuar na semana que vem. Mas de uma forma ou de outra, eu gostaria que o pessoal que está com os grupos, nessa semana, desse uma aprofundada a mais com relação aos mandamentos recíprocos. Porque eu creio, e não só creio, tenho certeza, que esses mandamentos recíprocos, eles são as colunas que estão construindo a nossa vida cristã, que é o nosso relacionamento. Diz assim, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, Jesus falando. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por que eu li o versículo de Atos, lá o capítulo 2 de Atos, no início dessa mensagem? Porque ali foi o começo da igreja, e naquele momento, esses mandamentos recíprocos, sem saberem que eles estavam fazendo isso, ou seja, eles não tinham esse nome de mandamentos recíprocos, sem saber, eles estavam colocando em prática a totalidade deles. Nós pudemos ler naquele pequeno texto que nós lemos, nós vimos que a palavra do Senhor, ela era pregada e ela era vivida. Algo que nos últimos dias ela tem um pouco desaparecido, tanto a pregação como a vivência. Mas o Senhor Jesus nos diz assim, ameis uns aos outros. Você entende quando nós lemos uns aos outros que é uns e outros, ou uns e outros? Essa reciprocidade, essa mutualidade que deve existir. Então, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus amou a igreja. O Jesus amou a igreja incondicionalmente. Aí você pode dizer, mas irmãos, muitas vezes é difícil de amar o meu irmão. Por quê? Porque o meu amor, ele é condicionado. O meu amor pelos meus filhos, o meu amor pela minha esposa, o nosso amor entre nós, ele é condicionado. Então nós temos que clamar a Deus por esse amor. Nós temos que pedir a Ele. Essa semana eu tive essa experiência, eu falava com Deus e dizia, Senhor, enquanto eu preparava essa palavra, eu dizia, como que eu olho para as pessoas, como que eu posso ver uma pessoa e amar, e olhar com os teus olhos? Muitas vezes ali no meu trabalho, eu olho para as pessoas, eu vejo o final, como várias vezes já falei, eu vejo o final, aquilo que o inimigo ele tem feito na vida de pessoas. E muitas vezes, pelo comportamento deles, eu fico olhando dizendo, como que eu posso olhar para essa pessoa e amar ela? Da mesma forma dentro da igreja. Dentro da igreja, meus irmãos, sobretudo.
Mas se nós aprendemos e praticamos o amor de Deus dentro da casa do Senhor, esse amor por si só, ele vai ser extrapolado fora da igreja, ele vai ser expandido além da igreja. E agora dentro da nossa vivência, da maneira como que nós levamos a nossa vida, esse amor ele vai começar a impactar vidas sem nós termos que fazer nada, simplesmente viver o amor de Deus sobre nós. Por que eu digo o amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele é o amor incondicional. Nós lemos na palavra dele que o Senhor diz assim, nós sempre talvez levamos por outro lado, quando a palavra diz que o Senhor não dá uma carga maior que nós não possamos suportar. Sempre levamos isso pelo lado de, nas lutas, o Senhor não vai me dar uma luta maior pela qual eu não posso suportar. Também, porque a nossa vida cristã não deixa de ser uma luta. Mas nesse caso, os mandamentos que Ele deixa para a nossa vida, a palavra dEle que Ele deixou, os mandamentos a serem cumpridos, Ele não deixaria algo na sua palavra que nós não fôssemos capazes de fazer. Então se Ele diz assim, ameis uns aos outros, são tudo mandamentos diretos. Ameis uns aos outros. É porque nós somos capazes de fazer isso. Existe, dentro desses mandamentos recíprocos, alguns que são de relacionamentos, nós podemos dividir eles por várias categorias. Amar uns aos outros e preferir honra. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Se você puder, abra lá comigo. Se você estiver anotando, aproveite. Olha o que diz. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra com uns aos outros. O que é preferir em honra? O que é dar preferência para alguém? E tem várias formas que nós podemos dar preferência. Preferir em honra, não é bonita a palavra? Preferir em honra. Eu quero que você sempre pense, enquanto nós estamos falando, que isso deve de ser algo mútuo. E tenta imaginar na tua cabeça esse mundo perfeito, porque se todos fizéssemos isso, amar-nos uns aos outros, preferir em honra. E nós falamos isso hoje com o Renato, lá em casa. Uma forma da gente preferir em honra, meus irmãos, é, por exemplo, assim. Você precisa contratar um serviço. E aí você vai e contrata um serviço de fora da igreja, sendo que tem pessoas dentro da igreja que são super capacitadas para fazer isso. Aí você agora já vem na tua cabeça aquele versículo que todo mundo fala assim, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Exato. A palavra do Senhor diz isso. Mas você já foi escavar um pouquinho lá para ver o que significa realmente? Você sabe o que significa a palavra prudentes para os filhos das trevas? São pessoas que buscam o seu próprio interesse. Pessoas que buscam o seu próprio interesse. Porque muitas pessoas pegam essa passagem e, devido à má experiência e mau testemunho de muitas pessoas dentro da igreja, e dizem, não, eu prefiro contratar pessoas de fora do que contratar pessoas dentro da igreja. Você já sabe quando você for fazer isso. Realmente analise. Se existem pessoas que são profissionais numa área, por exemplo, por que você vai contratar uma pessoa de fora? Se essa pessoa, e você que trabalha sobretudo, dê bom testemunho. Faça bem o teu trabalho. Faça o que a palavra do Senhor diz. Ela diz assim que você deve fazer o teu trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor. Não esperando que a tua recompensa venha ou faça para poder agradar o teu patrão. Não. Você faz como se fosse para o Senhor. Então você vai ver a bênção do Senhor na tua vida. E você que precisa de contratar alguém, por exemplo. Isso sim é preferir em honra. Vou dar preferência para aqueles que são nossos. Irmãos, vocês já escutaram ou já viram alguma coisa a respeito da maneira como os chineses fazem? Os chineses eles não pegam dinheiro emprestado por banco. A forma que eles pensam, nós somos uma comunidade e nós nos ajudamos entre nós. Vamos deixar de lado a situação das máfias, ok? Mas, se eles precisam, a própria comunidade deles se ajudam.
Porque eles pensam que se nós crescemos, nós somos mais fortes. E se nós somos unidos, nós somos mais fortes. Da mesma forma, mas só que nós não se trata simplesmente de força. A gente se trata que se nós nos unimos e nós nos ajudamos entre nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando o nome do Senhor. Porque é isso que ele fala. Preferirem honra. Amai-vos uns aos outros, preferindo em honra uns aos outros. Aceitar uns aos outros. Deixa eu te falar, vamos ler lá onde está escrito? Romanos 15, 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aqui temos mais uma vez a comparativa com Cristo. É um versículo curto, mas ele é interessante que ele coloca: acolhei-vos, assim como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Isso se fala de aceitação. A aceitação é algo que ela tem que ser intencional. Você não pode esperar que ela aconteça. A aceitação, sobretudo aqui na casa do Senhor, na igreja do Senhor, é algo que você tem que fazer. Não é algo mágico. Ah, não, mas só que tem pessoas assim, ó. Eu tenho uma facilidade para fazer leitura de pessoa que eu olho de cima a baixo. Não compagina, não fecha, não bate. Irmão, quem bate é carro. Nós, pelo amor de Cristo, nós somos capazes de aceitar o nosso irmão. Aceitando uns aos outros, acolhendo uns aos outros. Eu gosto de dar esse exemplo, já contei várias vezes aqui, a forma como eu fui acolhido nessa igreja quando eu cheguei. E o engraçado é que não fui somente eu, todas as pessoas, quando a gente conversa, as pessoas contam a mesma coisa, a forma como a gente foi acolhido, querido. Isso é importante que a gente mantenha e aumente isso, expanda. O que eu digo com expandir um pouco? É sair um pouco simplesmente daquele contorno de pessoas e vivência que eu tenho, e quando você vê pessoas chegando, ou realmente você olha aquela pessoa e diz assim: nossa, eu nunca falei com essa pessoa dentro da igreja, deixa eu falar com ela, deixa eu saber um pouco da vida dessa pessoa, deixa eu compartilhar um pouco da minha para ela. Aqui, ninguém, nesse mundo, não estou falando só na igreja, nesse mundo ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais, perante os olhos de Deus nós somos todos iguais, então, por quê? Aceitação. Falamos a respeito do amor, falamos a respeito da aceitação e falamos a respeito de preferir em honra. E dentro da aceitação existe mais um subponto que nós podemos colocar. E é interessante que de repente você não vai dar muita importância para ele, que é saudar uns aos outros. Nós vemos várias referências, não vou ler. 1 Coríntios 16 e 20, Romanos 16, 16, 2 Coríntios 13 e 12, 1 Pedro 5 e 14, a palavra do Senhor dizendo que nós devemos nos saudar uns aos outros, em alguma dessas passagens dizendo que nós devemos saudar com o ósculo santo. Quem daqui, e eu te peço que você levante a tua mão, você gosta, ama ser ignorado? Ninguém gosta de ser ignorado. E por que melhor que um cumprimento? Por que melhor que um abraço, muitas vezes, para dizer: eu estou te vendo. Saudar os nossos irmãos. Imagina se todos nós fazemos isso. É gostoso esse momento que nós fazemos aqui na apresentação, a gente sai, cumprimenta as pessoas, damos um abraço, pessoas que a gente não viu a semana toda, mas isso tem que ir além. Hoje, sobretudo com a tecnologia, a facilidade que nós temos, irmão, liga para alguém. Você vê que pessoas ficaram 3 finais de semana, não estou dizendo nada. Liga. Está tudo bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa?
Não tenha medo de perguntar se você está precisando de alguma coisa, porque de repente o que essa pessoa está precisando é simplesmente um ouvido. Talvez o que essa pessoa está precisando é simplesmente conversar com alguém. Nós já temos uma vida solitária o suficiente aqui fora, nesse país. E para quem mora fora do seu país. Para que nós continuamos levando essa vida solitária. Não é gostoso quando alguém chega, te cumprimenta, pergunta como você está, mas só que deixa eu fazer uma pausa aqui. Outro dia lá no meu trabalho eu conversei com uma pessoa e falei a respeito disso. Quando a gente pergunta como você está, que não seja somente como você está, como que me importa nada. Realmente, se você pergunta, transmita esse sentimento, está tudo bem? Como é que vai a tua vida? Não diga simplesmente, porque de certa forma eu tenho visto uma certa frieza, sobretudo no relacionamento que eu tenho no meu trabalho. Eu vejo pessoas que estão, naquele dia eles estão fatal. Eles estão... Você pergunta para eles, como você está? I'm fine. I'm good. Aí se você insiste um pouco com a pessoa e diz assim, are you sure? Are you fine? Yeah, I'm just tired. Quantos daqui já escutaram essa frase? Quantos escutaram mais do que uma vez por dia? Constantemente nós perguntamos para as pessoas e eles, I'm fine, I'm good. Só que isso tem passado agora para a nossa cultura também. Nos fechamos. Então, irmãos, se você realmente... Não estou dizendo que você tem que desabar a tua vida para as pessoas, não é isso. Mas que haja reciprocidade. Se você realmente está perguntando para uma pessoa, que você esteja perguntando porque você se importa. E você, se nesse dia você não está bem, fala, gente, eu não estou bem, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje eu estou mal, hein? Hoje eu estou triste. Hoje eu estou cansado. Hoje... Fale isso. Isso é se importar, é acolher as pessoas. Isso é evangelho. Isso é a palavra. Nos preocupamos muitas vezes com grandes teologias ou com grandes coisas, a respeito de linhas teológicas e tudo mais, mas isso aqui é básico, isso aqui é feijão com arroz, a gente precisa viver essas coisas. Dentro dessa mesma saudar uns aos outros, existe uma subcategoria que se diz cuidar um dos outros, que é mais ou menos a mesma coisa. Diz assim, lá em 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo. Olha o propósito. Para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quantas vezes a gente já falou a respeito do corpo de Cristo? Nós temos conversado a respeito disso. Temos a mentalidade de que Cristo é o cabeça, nós somos membros desse corpo, mas só que nós não nos consideramos corpo. Porque se você vê uma parte do teu corpo pendurada, quase caindo, você não vai deixar ela lá daquela maneira. Você vai tomar alguma atitude. Se alguma parte do teu corpo quebra, se você está com alguma dor, você vai procurar arrumar aquilo. Da mesma mentalidade, da mesma forma, nós temos que fazer isso dentro da igreja. Cuidando-nos um dos outros. Que é dentro daquilo que eu acabei de falar agora. É se você vê que uma pessoa não está bem, vai e se importa com ela. Pergunta, conversa. Cuidando uns dos outros. E agora vem um que é conhecido. Colossenses 3 e 13. Suportando uns aos outros. Irmão. Tem pessoas que é só porque a palavra de Deus manda para a gente suportar. Tem pessoas que assim, eles são usados por Deus para trabalhar a minha paciência. Tem pessoas que eu quase chegaria ao extremo de dizer que são um desperdício de barro. Mas eu tenho que suportar. Deixa eu falar uma coisa para você.
E gostaria que talvez você começasse a ter essa prática. Começasse a escavar um pouquinho mais nas Escrituras. E, sobretudo, fosse a buscar os originais das palavras. Você sabe o que quer dizer essa palavra suportai-vos? Vamos ler lá. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Quando Paulo escreve essa palavra, ele usa uma palavra que se chama anekomai. Anekomai no grego significa sustentar, carregar ou suportar. Não é naquele pensamento que nós conhecemos ou que muitas vezes nos foi ensinado de suportar de suporto porque Deus manda. Não. Você suporta. Está vendo a diferença? Você carrega. O Evangelho não é aquilo que muitas vezes nós aprendemos. Assim como com Jesus, quando ele foi interrogado, e Jesus começa a abrir a carta para eles e dizer, olha, você está falando que perguntaram a respeito do casamento, do divórcio? Ele fala, não é bem isso que vocês estão falando. Eu vou acrescentar um pouco mais. E quando Jesus termina de falar, que ele está somente com os 12 na frente dele, porque todo mundo vai saindo fora e vai dizendo, ei, não dá para seguir dessa forma, porque é duro demais, eles falaram. É duro demais esse evangelho. Talvez nós temos que rever pequenos conceitos com relação a suportar uns aos outros. Suportar, meus irmãos, é dar suporte. É você ajudar, é você carregar se for preciso. Por quê? Porque ele diz assim, fazei assim como Cristo fez por vós, fazei vós também. E como que Jesus faz? Ele não é o nosso bom pastor? Ele não é capaz de deixar as 99 e ir atrás de você lá onde você está? E se você não tiver condição de voltar sozinha, ele não é capaz de pegar você e colocar nos ombros dele e te trazer de volta para o aprisco? Quem está errado? A ovelhinha que saiu ou Jesus que foi atrás? É a ovelhinha. Certo? Mas Jesus, ele não se importa em ir atrás quantas vezes for necessário até que essa ovelha aprenda. Nós devemos de suportar uns aos outros. Se Jesus suporta as nossas falhas, porque ninguém aqui é santo. Se existe algum santo aqui, você está no lugar errado, querido. Você tem que estar no céu. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos no mesmo barco, remando para poder chegar num alvo. E esse alvo é Cristo. Esse alvo é a nossa salvação. Todos nós estamos num processo de santificação. Assim que se ninguém é melhor do que ninguém, nós devemos de nos suportar, ajudar, carregar um ao outro. Isso é Evangelho. Assim que a próxima vez que alguém falar para você a respeito disso, de suportar, lembre o significado dessa palavra. Há alguns que são proteção para o corpo de Cristo. Não invejar uns aos outros. Isso é difícil. Isso é difícil porque você sabia que uma vez foi feita uma pesquisa e a inveja tem aqueles pecados capitais que eles chamam, né? A inveja é o maior deles. Tanto é assim que a inveja, o prêmio de propaganda, não lembro em que ano que foi. O prêmio de propaganda foi baseado na inveja. Eu lembro como é que era a propaganda. O cidadão entra na casa, vendo a televisão nova que o outro tinha comprado, uma televisão grande. Então, à medida que ele vai descrevendo aquela televisão, nossa, você comprou uma televisão daquela, ele vai descrevendo todas as características da televisão, vai as coisas quebrando, caindo das paredes, tudo. A inveja do cara é tão grande.
E essa publicidade ganhou o prêmio no ano de ter a publicidade mais famosa. Por que será? Porque essa é uma ferramenta que o inimigo tem usado dentro da igreja. Não só dentro da igreja, fora, mas especialmente dentro da igreja. Estamos falando disso aqui hoje. E sabe o que tem acontecido? Pessoas têm destruído as suas vidas baseadas na inveja. Primeiro, porque não consegue se alegrar com o seu irmão, porque o seu irmão está tendo alguma coisa. Segundo, porque ele entra num outro pecado, que é a murmuração, falando mal dessa pessoa. Terceiro, ele começa a tentar levar um estilo de vida que não lhe corresponde. Má administração. Por simplesmente ter inveja. Irmãos, vamos aprender que nós não nascemos assim. Isso são coisas que nós vamos colocando nas nossas costas. Mas que o Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos livres de inveja, livre da mentira, porque nós vamos falar a respeito disso agora. Não mentindo uns aos outros. Colossenses 3:9, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, vocês já tiraram toda essa carga. Cuidado com as pequenas mentiras. Não julgando uns aos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Romanos capítulo 14, versículo 13. Assim que não julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao teu irmão. E agora dois que eles vão juntos, interligados. Não se queixando, não queixar-se um dos outros, e não falar mal um dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns em contra outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim um juiz. Qual a diferença entre falar mal e se queixar? Porque se a Bíblia fala de dois em diferença, quer dizer que tem diferença. E atenção com isso. Se queixar é, por exemplo, assim. Você chega para uma pessoa e fala, reclama de... Você não está falando diretamente para ela, você está conversando com alguém e está se queixando de um episódio em concreto que essa pessoa fez para você. Algo em concreto. Em geral, a sua vida é uma vida... Tem um bom testemunho, mas, de repente, eu fiz algo para você e você está falando, se queixando para alguém, dizendo, olha, pastor, é isso, aquilo, aquele outro. Falar mal é quando você começa a denegrir a imagem dessa pessoa. É quando você já começa a humilhar a imagem dessa pessoa. Espero que, se isso acontece, o Espírito Santo esteja te lembrando desses momentos. Cuidado, meus irmãos, porque isso acontece constantemente e nós nos damos conta. Isso já tem feito parte do nosso dia a dia. Nós já vivemos com isso. Uma coisa que é interessante no corpo humano é a capacidade de adaptação. Você sabia disso? Se nós começamos a sentir uma dor constante, dependendo do grau dessa dor, o teu corpo ele se adapta para que você deixe de sentir aquela dor. Por isso que pessoas que muitas vezes têm problema na coluna, está sentindo, o teu corpo ele se adapta, você adapta a uma postura errada, mais inclinada, mais curvada, para que você possa conviver com aquilo, se você não trata. Algo está de errado, mas você prefere seguir assim, inconscientemente. Da mesma forma acontece com as nossas vidas e com esses pequenos hábitos, hábitos pecaminosos, hábitos que vão em contra aos mandatos do Senhor, dizendo assim, não vos queixei. Quando você se queixa, quando você reclama, você não está sendo grato. Você não está sendo grato pela vida do teu irmão. Você não está sendo grato pelaquela pessoa que um dia Deus sonhou com ela e Deus gerou ela. E de repente, por várias circunstâncias, por várias ocasiões, ou
não sei qual foi a razão, essa pessoa hoje, ela não é a pessoa que mais te agrada. Mas o Senhor está dizendo que se você encontrar com essas pessoas, é para você suportar ela, é para você carregar ela. Cuidando uns dos outros. Tão importante, irmãos, esse cuidado. Estou fazendo um retrocessozinho aqui, porque eu lembrei de algo que aconteceu. Essa semana, eu chamei o casal aqui, a Cris e o Aristides, lá em casa, que eu precisava conversar com alguém. E nós tivemos uma conversa entre nós. E me chamou tanto a atenção, que simplesmente o fato de eu conversar com alguém, e depois eu mandei uma mensagem para ele dizendo: Aristides, eu dormi melhor aquela noite. Porque muitas vezes, vem tudo para a gente. Eu tenho Deus, com certeza. Mas o fato de o Senhor ter colocado uma pessoa, que naquele momento Ele pode me suportar e dizer: ei, eu estou aqui. Assim como Arão segurava o braço de Moisés. Esse suportar, meus irmãos. Por muito que você veja uma pessoa bem, se preocupa por ela. Se preocupa pelo estado dessa pessoa. Ainda temos muito o que falar a respeito disso. Mas eu gostaria que você ficasse com essa ideia hoje na tua mente. Eu vou convidar você para ficar de pé. E antes da gente terminar, eu gostaria de ler, porque eu amo essa... Gente, eu lembro a primeira vez que eu li essa passagem. E eu gostaria de te animar a você fazer isso essa semana. Lê capítulo 17 de João. Só que eu quero que quando você leia essa passagem, você coloque na tua mente assim, ó. É o Senhor Jesus que Ele está orando. Porque eu lembro... Quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li aquela passagem, a oração que Jesus faz por nós. Saber que Jesus estava orando por mim, há tantos mil anos atrás. Ele estava ali na presença do Pai, orando por mim e por você. Eu só vou ler o versículo 22 do capítulo 17. Jesus dizendo para o Pai assim: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que eles sejam um. Como nós, como Ele e o Pai, somos um. Eu lhes tenho transmitido a minha glória. Irmãos, provavelmente nós vamos ter que continuar falando a respeito disso. Mas eu gostaria que hoje você ficasse com esses pontos na tua cabeça. Cuidar dos teus irmãos. Amar o teu irmão. O amor, a palavra do Senhor diz que o amor, ele é o elo que une. O amor é o que faz essas coisas capazes. O amor é o que é capaz de juntar todo esse grupo de pessoas aqui, ó, com pensamentos totalmente diferentes, de localidades diferentes, nacionalidades diferentes. Ele junta todo esse povo aqui, num mesmo propósito, que é adorar o nome de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos chamados os teus filhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra ela nos repreende e ela nos lembra a cada dia do que nós devemos de fazer. Nos ensina, Espírito Santo, a colocar em prática esses mandamentos que o Senhor deixou, dizendo que nós devemos de nos preocupar, amar, cuidar, suportar uns aos outros. Tira, Senhor Deus, do nosso meio toda a queixa. Tira do nosso meio toda a mentira. Tira do nosso meio, Senhor Deus, toda a inveja. Tira todas essas coisas, que o teu nome não é exaltado nelas, mas pelo contrário, Senhor, faz com que o teu corpo ele se debilite. O teu corpo que é a tua igreja.
Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós abençoamos esta igreja. Nós dizemos ao Senhor que nós queremos cumprir a Tua vontade. E a Tua vontade ela vai prevalecer sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que a Tua vontade ela seja feita aqui na terra, aqui em nossas vidas, assim como ela é no céu. Em nome de Jesus nós te pedimos. Também te clamamos, Senhor, ali embaixo, nesse momento de comunhão que nós vamos ter, fica conosco, Espírito Santo. Que ao estarmos sentados na mesa, o Teu nome esteja em nosso meio. Que ao nós estarmos ali, Senhor, nós possamos estar falando das Tuas grandezas, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que ao estarmos ali, Senhor, nesse momento de comunhão, nós podamos estar, de alguma forma, ajudando uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada, guardada e protegida por Ti. Que a Tua presença esteja sobre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém? Meus irmãos, que essa semana o amor de Deus ele possa estar sobre você. Que você possa caminhar com Jesus na sua graça. Mas sobretudo que você seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Lá no Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos cantar essa canção assim? Irmãos, se você fez aniversário essa semana, ou esse mês que passou, nós estaremos orando por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a todos aqueles que fizeram aniversário nesse mês, Senhor, ou nesta semana. Nós abençoamos as suas vidas. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue colocando sobre as suas vidas as Tuas bênçãos, retribuindo sobre eles, Pai, colocando sobre eles a Tua presença sobre tudo, e que eles venham florescer e crescer, e que os Teus propósitos não venham ser frustrados na vida de ninguém, Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos, em o nome de Jesus nós clamamos. Também, Senhor, nós pedimos pela vida do pai da Rafaela, que vai estar fazendo a sua viagem de regresso ao Brasil semana que vem. Em o nome de Jesus nós pedimos as Tuas bênçãos sobre ele. Te louvamos por esses dias que ele esteve aqui conosco, e te clamamos: o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, tocando o seu coração, enchendo ele da Tua alegria, da Tua paz. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão.
Todos estão convidados para o nosso jantar. Não saia sem participar conosco.